Bom dia, boa tarde ou boa noite para o senhor professor. Eu me chamo Lucas. A nossa equipe é composta por mim, pelo Gildésio, pelo Wander e pelo Pablo. A gente escolheu por falar sobre o Debian, mais especificamente a versão Debian 12, que é a habilidade de Bookworm, e foi lançado em junho de 2023. Optamos por falar sobre o Debian mais especificamente por conta da sua filosofia, que ser um sistema operacional que prioriza a estabilidade, a robustez e a liberdade de software, de forma que isso está atrelado às suas fundações técnicas. O Debian tem como seu kernel o Linux, que é o responsável por realizar o gerenciamento dos recursos de hardware e é o coração de todo o ecossistema do Debian. Falando mais especificamente sobre a nossa apresentação, como requisitado, estamos dividindo em gerenciamento de memória e depois sistema de arquivo. Mais especificamente no gerenciamento de memória, a gente vai falar sobre paginação por demanda, a dinâmica do swap e o Out of Memory Killer. Na questão do sistema de arquivos, vamos falar sobre o seu mecanismo de leitura de sistema de gerenciamento de arquivos em geral, por padrão, que é o ext4, e então passaremos para a questão do Virtual File System. Começando falando sobre o gerenciamento de memória em si, no Debian 12, a gente tem que, por ser de um kernel Linux, o gerenciamento de memória é bastante eficiente e ele, graças aos conceitos de paginação por demanda, ele tem a capacidade de, entre aspas, realizar a simulação de uma memória infinita, que eu vou explicar mais já já. E além disso, ele também tem uma resiliência impressionante, vista a quantidade de processos que sofrem exaustão e em alguns casos acaba por ter que usar recursos mais abruptos quando essa questão da exaustão se torna muito recorrente, que é o caso do Out of Memory Killer, que vai ser falado mais para frente. A começar por paginação por demanda, um conceito fundamental para entendermos assim, essa questão é a questão do lazy loading, a carga preguiçosa. O que é a carga preguiçosa em si? É o fato de que os dados que a gente tem na memória vão ser normalmente armazenados na memória secundária, na questão do disco, ou então em outro sistema de memória secundária, e vai ser somente jogado para a memória principal quando for estritamente ser utilizado e usado de forma ativa, para que poupe o gasto de memória de forma constante. E dentre aspas, essa ideia de que cada processo vai ter a memória inteira destinada para ele. Isso acaba simulando, entre aspas, uma memória infinita, como eu falei. Isso também é fundamentado graças a alguns fundamentos da memória virtual, dos conceitos de memória virtual em si, que o próprio Linux traz aqui do espaço de endereçamento virtual privado para cada processo. Isso é característico do Linux, de forma, entre aspas, fragmentar a RAM, o que acaba facilitando o uso da memória e dando dinamicidade muito maior. Outra coisa que possibilita isso é o uso da unidade de gerenciamento de memória, que é responsável por traduzir os endereços virtuais para os endereços físicos através da tabela de paginação, que aqui tem até 5 níveis, graças aos conceitos de paginação multinível, para mapear de forma mais eficiente e otimizada. Em consequência, temos alguns dos benefícios da lazy loading, que seriam a inicialização rápida dos processos, o uso eficiente da RAM e também o suporte a espaços de endereçamento maiores do que a própria RAM física. Falando especificamente sobre a anatomia de uma page fault, a gente tem que uma page fault, erroneamente confundida com um erro, é na verdade uma exceção. O tratamento dessa exceção é justamente a aplicação da paginação por demanda. Vamos lá. O que é a page fault? O que causa a page fault? Quando um processo é chamado e ele não está na memória principal, a gente tem essa detecção dessa falha. Essa falha aciona no kernel o que é chamado de trap, e o kernel então vai ao sistema verificar por meio de um processo de validação, ver se é uma falha válida ou uma falha inválida. Uma falha inválida seria o processo está tentando acessar uma área do sistema a qual ele não tem permissão.
Esse tipo de falha inválida levaria a uma falha por segmentação e encerraria esse processo. Como não é o caso na page fault, a gente tem que é uma falha, entre aspas, falha válida. Sendo uma falha válida, a gente vai então localizar onde está na memória, para que possamos fazer um processo de carregamento. Esse processo vai ser feito como? Através de um algoritmo de substituição, que vai, entre aspas, escolher uma vítima para ser substituída na memória principal e esse processo que esteja na memória secundária ir para lá, fazer o algoritmo de substituição. No caso especificamente do Linux, a gente tem que o algoritmo de substituição dele, por padrão, é o LRU, que é o Least Recently Used, que ele vai procurar o algoritmo que foi usado mais anteriormente, mais antigamente, menos recentemente. Tendo feito essa substituição, por meio do algoritmo, ele vai realizar o carregamento, carregar o processo buscado na memória principal e vai realizar a atualização na tabela de páginas. Ao realizar a atualização na tabela de páginas, ele vai tentar retomar a execução desse processo, tentando novamente fazer a chamada do processo, sendo que dessa vez, graças à atualização da tabela de páginas, ele vai encontrar na memória principal, não mais como não presente, e vai retomar a execução de forma normal do processo. Falando especificamente agora sobre a questão do conceito de swap, o swap em si é uma extensão dos recursos da RAM, ou pelo menos é usado como uma extensão de recursos da RAM, visto que é uma área dedicada no disco para páginas que saem dela, e é utilizado justamente como uma área para ficarem esses processos na dinamicidade. O Linux implementa, é importante falar que o Linux em si implementa a paginação, que é o swapping, entre aspas, como página individual e não como um swapping clássico, que é a troca de um processo inteiro de uma vez. É importante salientar isso porque tanto nas documentações quanto nos próprios comandos, o Linux deixa caracterizado isso como um processo de swapping, o que pode gerar uma confusão. O processo em si faz o seguinte: as páginas que são, entre aspas, sujas, modificadas, são escritas no swap para a questão da troca. E as páginas limpas, que seriam os códigos de aplicação, são normalmente descartadas porque normalmente esse tipo de página já tem um arquivo original inteiro ali na memória secundária guardada. Então, caso seja necessário fazer o reuso disso, vai simplesmente ocorrer a releitura do arquivo original, para que poupe-se o gasto da memória. Por ser um processo que é muito limpo, um processo que é muito lento, tem um custo de desempenho grande, o que acaba ocasionando a questão do thrashing. Porque a questão do processo do swap em si é de ordem de magnitude mais lento do que a memória RAM, por exemplo. E acaba ocasionando o thrashing, que é a degradação severa do desempenho, quando o sistema gasta muito tempo fazendo essa troca entre a RAM e a área de swap, e é bastante prejudicial para a questão do tempo de uso da memória. Falando especificamente agora sobre o monitoramento da memória virtual e do swap. Aqui a gente trouxe alguns dos comandos principais para essa questão dessa ambientação. Por exemplo, o free-h, a gente tem que ele vai trazer um resumo tanto da RAM quanto do swap. O vmstat, de acordo com o intervalo, ele vai retornar as estatísticas em tempo real e também vai trazer algumas das colunas do swap in e do swap out, que seriam as entradas, as atividades de entrada e de saída do swap. O swap on summary vai trazer um resumo da RAM e da swap, da mesma forma que o free. A diferença é que ele vai listar os dispositivos configurados. Da mesma forma, o cat proc main info, cat-proc-main info, vai retornar as estatísticas em tempo real, de forma mais detalhada das colunas de swap in e swap out também. E aqui a gente tem que um ponto muito importante a salientar, que monitorar as taxas de swap in e swap out no vmstat é crucial justamente para identificar a questão do thrashing. E é isso.
Meu nome é Judés e agora eu vou falar um pouco sobre o mecanismo de Out of Memory Killer, ou OOM Killer. Bem, e para que serve esse mecanismo? Esse é um mecanismo usado em SOs baseado em Linux, em que ele vai servir para quando a RAM e o swap, que é como se fosse espaço reserva para a RAM, ambos estão cheios. Então, o sistema ativa esse mecanismo e ele vai mandar um sinal que é o SIGKILL para o processo, para ele liberar a memória e evitar um kernel panic, que é como se fosse uma tela azul para o Linux, ou travamento completo do sistema. E isso é uma consequência direta da política de superalocação de memória do Linux, em que ele vai deixar os processos alocarem mais memórias do que está disponível na RAM e no swap, apostando que eles não vão utilizar toda a memória que eles alocarem. Então eles deixam alocar, mas pensando que eles não vão usar tudo. E caso ocorra de eles usarem tudo e não tiver mais memória, então ele vai e chama esse mecanismo, o OM Killer. Bem, mas como ele escolhe os processos aqui para que vão ser retirados da memória? Então, isso é feito com uma métrica que é chamada de OM Score, em que a principal característica que ele vai analisar é o uso de memória do processo. Então, se o processo está consumindo um grande número de memória, ele vai dar uma determinada pontuação de acordo com a memória que ele está consumindo. Essa pontuação vai de 0 até 1000, em que 0 é o processo nunca pode ser retirado da memória e 1000 é o que ele é a melhor escolha para ser tirado. E também é analisado aqui os processos filhos, sendo que um processo ele pode ter filhos, né? Então, quando for ser analisado o uso da memória, ele vai não analisar somente a memória do processo pai, mas também a dos filhos que eles estão usando. Por exemplo, no servidor, que tem workers. Então ele vai analisar tudo e ver e somar, para que se um processo estiver utilizando pouca memória, mas seus filhos estiverem utilizando muito, ele poder ser retirado junto com os filhos. E ainda a gente tem também alguns ajustes menores, que, por exemplo, o tempo que o processo está na RAM, se ele tiver com o tempo muito elevado, isso é uma característica que vai ter menos impacto, mas ainda assim vai impactar na pontuação e que para ser tirado da memória. E aqui também, se um processo for diretamente feito por um superusuário, ele vai ter uma pequena proteção em que a pontuação dele para ser tirada da memória vai ser diminuída. Então é uma pequena proteção que o sistema dá para o processo do superusuário. E aí a gente, como administrador do sistema, a gente também tem uma pontuação que a gente pode dar para cada processo contra esse OM Killer. Então a gente chama ela de OM Score ADJ, em que cada processo ele vai ter essa pontuação que a gente vai passar o PID e escolher a pontuação que vai de -1000 a 1000, e de acordo com isso a gente pode controlar quais processos a gente quer que o OM Killer deixe passar e qual a gente quer que ele dê preferência para tirar da memória caso ocorra o uso excessivo dela. Então aqui com valores de -1000, esse basicamente desabilita o OM, porque se ele der 1000 para um processo, então ele vai somar esse -1000 do OM Score ADJ ao OM Score que ele deu, que é automático do sistema, e vai ser 0, então ele vai desabilitar ele retirar o processo da memória. E aí a gente também pode atribuir 1000, que é
torna quase garantido o processo ser morto quando ele for se precisar ocorrer uma retirada da memória. E alguns processos que a gente atribui isso geralmente é um SSHD e banco de dados, que para o SSHD para a gente não perder nossa conexão remota, e o banco de dados para a gente não perder nossos dados, né? E aqui tarefas que são propensas, tarefas não críticas, que não vão causar um dano tão grande ao sistema se for retirado da memória. E aqui a gente tem uma análise prática e as implicações do OM Killer. Bem, a gente pode ver a pontuação de cada processo por meio desse comando aqui, em que ele vai retornar. Esse primeiro ele retorna a pontuação que o OM Score deu para ele, que é a pontuação do sistema, e por meio desse de baixo ele retorna a pontuação que a gente atribuiu a ele. Com isso dá para a gente ver a pontuação dele, se ele está mais propenso ou não a ser retirado. E aqui a gente pode verificar se ocorreu alguma intervenção do OM Killer ou não. Então, com esse primeiro comando aqui, a gente verifica se houve, ele vai retornar o processo que foi retirado, é a pontuação dele, se tiver ocorrido. E o OM-Killer ele guarda tudo no log do sistema, então a gente pode acessar essa pasta aqui de logs e verificar se ele foi ativado ou não. E também é importante ressaltar aqui que quando ocorre uma intervenção do OM-Killer, isso é como se fosse o sistema indicando que tem um sintoma de um problema maior, que o OM Killer é só uma ferramenta para não deixar o sistema parar. Então, por exemplo, se ele ocorreu, pode ser um indicativo de um vazamento de memória de algum processo, ou que a carga de trabalho para o sistema está muito maior do que ele consegue aguentar. Ou seja, precisaria de um pouco mais de memória para ele conseguir trabalhar adequadamente. Ou pode ser também alguma configuração do sistema que esteja consumindo mais memória e atrapalhando o gerenciamento. Então, era isso que eu queria apresentar sobre o OM Killer. Muito obrigado. Meu nome é Vanderlei Fortuna e eu vou continuar com a apresentação do seminário sobre o sistema operacional Debian. Então, até agora, nós vimos como o Debian gerencia a memória RAM. Agora nós vamos mudar o nosso foco do que é temporário para o que é permanente, o armazenamento em disco. Com isso, damos início a essa nova seção do seminário, que é Sistemas de Arquivo, onde a gente vai abordar essa estrutura e abstração. Nesse segmento, a gente vai explorar dois conceitos que são os pilares do gerenciamento de arquivos no Debian. Primeiro, nós vamos analisar o que a gente chama de base sólida. O sistema de arquivos ext4, ele não foi escolhido por acaso para ser o padrão do Debian. Nós vamos entender como sua arquitetura foi projetada para garantir um equilíbrio fundamental entre a segurança e um desempenho robusto, refletindo perfeitamente a filosofia de estabilidade que é a marca desse sistema operacional. Em seguida, nós vamos desvendar o que parece ser a mágica da computabilidade. Já parou para pensar como o Linux consegue, sem nenhum esforço, aparentemente, ler um pendrive formatado em FAT32, acessar uma partição do Windows em NTFS e se conectar a um servidor de rede, tudo ao mesmo tempo e de forma transparente? A resposta para isso é o Virtual File System, ou VFS. Pensem no VFS como um tradutor universal dentro do kernel do sistema operacional. Ele cria uma camada de abstração que padroniza a forma como o sistema operacional e os programas interagem com os arquivos. É graças a ele que vemos essa estrutura de diretórios unificada, como a da imagem, onde tudo funciona de maneira coesa, não importa onde os dados estejam fisicamente ou em qual formato.
Então, nos próximos slides, a gente vai dissecar um pouco sobre a estrutura do ext4 e em seguida nós vamos subir um nível para entender como o VFS orquestra tudo isso, revelando porque o Debian é tão poderoso e flexível no gerenciamento de arquivos. Certo. Agora que estabelecemos que o ext4 é a base do Debian, uma pergunta importante que surge no meio dessa discussão que a gente está criando: o porquê? Por que em um mundo com sistemas de arquivo mais novos e cheios de recursos, o Debian se mantém com o ext4? A gente vai comparar diretamente duas filosofias. O ext4, que é focado em estabilidade, contra a do BTRFS, que representa as funcionalidades modernas. A gente vai começar com o ext4. A filosofia desse sistema de arquivos é de evolução e não revolução. Ele não foi um projeto radicalmente novo, pelo contrário. Ele é o resultado de mais de uma década de amadurecimento em ambientes de produção, sendo uma melhoria direta de seus predecessores, o ext2 e o ext3. O foco, aqui é claro, é oferecer um desempenho sólido, previsível e, acima de tudo, uma estabilidade máxima. A abordagem é a de um sistema de arquivos puros. Isso significa que ele não tenta fazer tudo. Funcionalidades avançadas como criar snapshots ou gerenciar múltiplos discos são delegadas a outras camadas de software, como o LVM. Essa simplicidade é uma força, pois mantém um sistema de arquivos focado e comprovadamente robusto. Agora a gente vai olhar um pouco para o BTRFS. Ele representa a vanguarda, com a filosofia de inovação. Foi projetado do zero para incluir funcionalidades avançadas diretamente em sua arquitetura. E que recursos são esses que ele pagando como um novo, tem a oferecer, né? Ele tem os snapshots instantâneos, que ele pense nisso como criar fotografias do seu sistema a qualquer momento, permitindo reverter para um estado anterior de forma quase imediata. É um recurso poderoso para backups e recuperação. Nos checksums de dados, o BTRFS verifica constantemente a integridade de seus arquivos. Se ele detecta corrupção de dados e você está usando a configuração com redundância, como uma RAID, ele pode corrigir o erro automaticamente, um processo que eles chamam de autorreparação. E então, com a compressão e o RAID integrados, ele pode comprimir arquivos para economizar espaço e gerenciar arranjos de múltiplos discos RAID nativamente, sem precisar de um software adicional. Então, o que a gente tem aqui é um contraste claro. O BTRFS é um canivete suíço, ele é extremamente versátil, mas essa complexidade tem um custo. Historicamente, algumas das suas funcionalidades mais avançadas foram consideradas instáveis em ambientes de produção críticos. O ext4, por outro lado, é uma ferramenta especializada e confiável. E para um sistema operacional como o Debian, cuja reputação é construída sob uma rocha sólida, a escolha pela robustez, comprovada pelo ext4, por todos esses anos em que ele está no mercado, em versões diferentes, faz todo sentido. Ele representa a escolha segura e estável, que é exatamente o que a maioria dos usuários esperam do Debian. E depois da gente entender essa filosofia por trás da escolha do ext4, vamos focar no seu mecanismo de proteção mais importante, a rede de segurança Journaling. Antes de explicar os diagramas, vamos contextualizar com os pontos que estão no slide, né? Como vemos, o ext4 é o sistema de arquivos padrão do Debian desde a sua versão 8 de SE. Essa decisão reforça a filosofia do Debian que já discutimos, a preferência por maturidade e confiabilidade em vez de recursos experimentais ou coisas novas de ponta. O ext4 é exatamente isso, uma evolução direta e exaustivamente testada em produção de seus antecessores, como a gente já viu, que é o ext2 e o ext3. Mas o que é exatamente essa rede segura? O diagrama que eu adicionei no slide mostra isso de uma forma até um pouco mais clara. Imagine que o sistema precisa salvar um arquivo sem o journaling, ele simplesmente tentaria escrever os dados direto no disco. Se a energia caísse no meio do processo, teríamos um arquivo corrompido e possivelmente um sistema de arquivos inconsistente. Com o journaling, o processo é mais inteligente e seguro. Quando uma escrita chega, o sistema segue 3 passos. O primeiro, antes de tocar nos dados reais, ele escreve uma nota sobre o que pretende fazer em uma área de log dedicada, o journal. É como um diário de bordo que diz: vou modificar o arquivo X dessa maneira. No segundo passo, apenas depois que essa nota está salva no journal,
o sistema efetivamente realiza a escrita no sistema de arquivos. E no terceiro passo, quando a operação é concluída com sucesso, a transação é removida do journal, pois o trabalho está feito e a anotação não é mais necessária. A mágica acontece em caso de falha. Se o computador desligar entre o passo 1 e 2 ao reiniciar, o sistema lê o journal que foi salvo, vê que havia uma tarefa pendente e pode completá-la ou revertê-la de forma segura, garantindo que o sistema de arquivos nunca fique em um estado corrompido. É esse mecanismo que protege a integridade dos seus dados contra falhas inesperadas, por exemplo. E como veremos a seguir, o ext4 nos dá ainda mais controle sobre essa rede de segurança e como ela funciona. Como nós já estabelecemos que o journaling funciona como uma rede de segurança, mas o interessante é que essa rede não é de tamanho único. O ext4 nos dá o poder de ajustar o quão robusta essa rede precisa ser. Isso nos leva diretamente a esse slide que eu trouxe, os 3 modos de journaling. E o clássico equilíbrio entre segurança e desempenho. Como o texto introdutório aponta, o ext4 oferece essa flexibilidade para que o administrador decida o que é mais crítico para o seu sistema, a integridade absoluta dos dados ou a velocidade máxima de operação. Vamos analisar essa tabela que eu trouxe para entender cada opção, certo? Começando pelo modo mais seguro, que é o Data Journal. Pense nele como um modo de paranoia máxima. Ele grava absolutamente tudo, não apenas os metadados, mas os próprios dados do arquivo, no journal, antes de escrevê-los em seu local final. O benefício é claro, segurança máxima. Mesmo que o sistema falhe, a consistência total de seus arquivos é garantida. A desvantagem é o desempenho, é o modo mais lento, pois na prática cada dado precisa ser escrito no disco 2 vezes. Em seguida a gente tem o Data Ordered. E não é por acaso que ele é o padrão do Debian. Este é o equilíbrio mais inteligente. Aqui apenas os metadados são gravados no journal, mas com uma garantia crucial. O sistema se certifica de que os dados do arquivo sejam fisicamente escritos no disco, antes que os metadados correspondentes sejam confirmados no journal. Isso oferece uma proteção excelente contra corrupção, com impacto mínimo de desempenho, e é uma escolha ideal para a grande maioria dos cenários de desktops e servidores. Por fim, a gente tem o modo Data Write Back. Este é para quem precisa de velocidade acima de tudo. Assim como o Ordered, ele só grava os metadados no journal, mas dessa vez sem nenhuma garantia sobre a ordem de escrita dos dados. O benefício é o desempenho máximo, é o modo mais rápido, só que a desvantagem, no entanto, é a menor segurança. Em caso de falha, a estrutura do sistema de arquivos ficará intacta, mas o conteúdo do arquivo que estava sendo escrito pode acabar sendo corrompido. E, em resumo, a existência desses 3 modos é um exemplo perfeito da engenharia pragmática do Linux, e a escolha do Debian pelo modo Ordered como padrão, mais uma vez reforça essa filosofia central de entregar um sistema que, por padrão, é seguro e confiável, sem sacrificar desnecessariamente o desempenho. Como a gente acabou de ver, o ext4 garante essa segurança dos nossos dados com journaling. Agora, a gente vai ver um pouco como ele garante que tudo seja rápido. Esse slide que eu trouxe foca em 2 técnicas de otimização, que são fundamentais para o desempenho do ext4. A primeira grande otimização são os extents. Para entender o que são, pensem em como os sistemas de arquivo mais antigos funcionavam. Para um arquivo grande, ele mantinha uma lista enorme de ponteiros, onde cada ponteiro apontava para um único e pequeno bloco de dados no disco. Era como um índice com milhares de entradas. O ext4, como vemos nesse diagrama que eu trouxe, substitui isso por uma abordagem muito mais inteligente. Um extent é basicamente uma única entrada que diz: os próximos 1000 blocos de dados começam nesse endereço e pertencem a esse arquivo. Isso reduz drasticamente a quantidade de metadados e acelera muito o acesso a arquivos grandes. A segunda técnica é a alocação atrasada. O nome já dá uma boa pista do que ele está tentando mostrar, né? Em vez de alocar espaço em disco imediatamente, assim que um programa pede para salvar algo, o sistema de arquivos decide esperar para decidir. Ele segura os dados na memória RAM por um breve momento. Por que ele faz isso? Porque ao esperar, ele pode acumular várias pequenas escritas e ter uma visão melhor do tamanho do que precisa ser salvo. Isso permite que ele tome melhores decisões de alocação, encontrando um espaço maior e mais contíguo no disco para gravar tudo de uma vez, por exemplo. E é aqui que vem a parte mais brilhante, a sinergia perfeita com os extents.
A alocação atrasada trabalha para criar grandes sequências de dados contíguos, e os extends são a maneira perfeita e super eficiente de registrar essas grandes sequências. Uma técnica complementa e alimenta a outra. E qual é o impacto final dessa dupla? Primeiro, a gente tem menos fragmentação de arquivos, pois o sistema está constantemente tentando organizar os dados de forma contígua. Isso, por sua vez, leva a uma maior taxa de transferência, ou seja, uma velocidade de escrita e leitura muito maior. E o resultado combinado de tudo isso é, claro, um melhor desempenho geral no sistema. Portanto, com essas otimizações, o ext4 se mostra um sistema de arquivos que não é apenas seguro, mas também é extremamente eficiente. Olá, professor. Bem, vim aqui apresentar sobre a visão panorâmica em relação a como o Linux ele faz o gerenciamento de múltiplos sistemas de arquivos, né? Então, bem, a gente começa com uma simples pergunta, mas que dá para meio que bater cabeça em relação a essa simples pergunta. Mas como é que o Linux consegue, ao mesmo tempo, fazer várias leituras em relação a sistemas de arquivos diferentes? Como, por exemplo, ler um pendrive onde está no formato FAT32, ou acessar o HD de um sistema operacional que está no modelo de NTFS, ou ainda assim se conectar a uma partição de rede, onde vai utilizar o NFS. Bem, e isso tudo sem qualquer nossos programas que a gente utiliza no dia a dia, como o nosso navegador ou algum editor de texto, perceba a diferença. Por exemplo, que para tal, por exemplo, ler o pendrive, ele agir de maneira igual quando ele vai ler um HD do sistema operacional Windows. No caso, tem no caso, a resposta para essa pergunta é um componente fundamental do kernel, no caso que a gente vai chamar de NFS, ou Virtual File System. Basicamente, e é o que a gente vai explorar agora, né? E o que a gente pode falar do NFS? Basicamente, ele vai atuar como um tradutor universal dentro do kernel do Linux. Então, a gente pode pensar nele como sendo uma camada abstrata que fica entre as aplicações que a gente utiliza para os diferentes sistemas de arquivos. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, primeiramente, as aplicações dos usuários. Então, por exemplo, com comandos, como com os comandos cp, ls ou até mesmo do navegador, elas interagem com os arquivos de forma padronizadas. Ou seja, para essas mesmas situações, eles são iguais, vão utilizar o mesmo mesmo tipo de interação, no caso. E assim eles vão utilizar, para esses mesmos tipos de interação, eles vão fazer chamadas de sistemas genéricas. E agora, no centro, no meio aí, a gente vai ter o VFS, no caso o Virtual File System, aonde o que? Ele possui uma interface única, aonde que nessa interface ele recebe requisições como Open, Read e Write, aonde no caso vai ser para o Open para abrir, o Read para ler e o Write para escrever, né? E basicamente a função dele é traduzir essas requisições genéricas para o formato específico que cada sistema de arquivos entende. Isso sem com que os programas que a gente utiliza no dia a dia sequer precise conhecer. Ou seja, basicamente eles fazem aquela situação das aplicações do usuário e eles vão o VFS, né, vai traduzir para o que o SO vai trabalhar. Como é que ele faz isso? Ele faz com esses drives específicos, onde cada drive é um especialista. A gente vai ter o drive do ext4, do NTFS, do FAT32 e por aí vai. Esses são apenas alguns exemplos. Onde eles recebem as ordens, né, já traduzidas pelo VFS e implementam as operações reais nos seus respectivos sistemas de arquivos. Então, o Open ele vai ser diferente do drive, quando a gente faz uma chamada de sistema Open, vai ser diferente para o ext4 para o NTFS, por exemplo. Ambos, mas tipo, para a parte do usuário, ele vai ver apenas um resultado, entende? Ou seja, ele só precisa chamar o Open. E a partir daí do VFS, ele vai fazer a diferença em relação a cada sistema de arquivos. Ou seja, essa complexidade é completamente isolada pelo VFS. Ele faz toda essa abstração para a gente. E agora falando sobre
um conceito dentro do Linux, aonde que ele fala que tudo é um arquivo. Então, o que acontece? O VFS é o mecanismo que torna essa prática realidade, essa ideia uma realidade, né? Então, por exemplo, com esses exemplos. O primeiro, ele vai dar um cat, aí barra home, barra user, barra documento.txt. Isso daí é o padrão que todo mundo conhece e faz no dia a dia. Onde basicamente ele está lendo um arquivo de texto comum armazenado no nosso disco. E é basicamente isso que a gente faz, né? Mas agora, com esse cat barra proc barra cpu info, basicamente a gente não está lendo um arquivo real. O barra proc é um sistema, né, de arquivo virtual criado pelo kernel. E o CPU info é uma interface que no meio que nos dá informações da CPU em tempo real, sabe? Para a gente poder ter acesso a isso. Mas graças ao VFS, a gente pode acessar como se fosse um arquivo de texto. E assim a gente consegue visualizar aquelas informações. E o outro exemplo é o cat barra dev barra SDA, onde basicamente a gente está lendo os dados brutos de um disco rígido inteiro. E o VFS apresenta o dispositivo de hardware como se fosse um único e grande arquivo. E no caso, essa abstração de os dispositivos barra processos e barra dados de rede podem ser tratados como arquivo. É o que dá ao Linux uma consistência em simplicidade, no caso, né? Agora passando, a gente vai falar sobre os principais objetos de gerência que o VFS vai utilizar para poder fazer toda essa parte, esse passo a passo dele, né? Então, primeiramente, a gente vai ter o Superblock, ou Superbloco, né? No caso, ele vai conter metadados sobre um sistema de arquivos, né? Que foi montado, como seu tipo, tamanho e estado. Aí depois disso a gente vai ter o inode. O inode ele vai servir como a gente estudou, né? Como se fosse um RG do arquivo ou diretório que a gente pode estar trabalhando, né? Ele vai armazenar as informações sobre o arquivo. No caso, ele pode sobre permissões, donos, data e no caso e o principal é onde os blocos de arquivos estão dentro do disco, para a gente poder assim ter acesso e indo passo a passo e achar o arquivo ou diretório que a gente quer, né? E no caso a única coisa que ele não vai armazenar vai ser o nome do arquivo, onde basicamente a gente vai ter o dentre, que é a terceira parte, aonde o que acontece é o seguinte, ele vai ser uma conexão entre o nome do arquivo ou diretório, né, e o inode. Então o que acontece é o seguinte, o inode ele vai fazer esse mapeamento em relação ao nome do arquivo barra diretório, né, com o inode respectivo daquele nome de arquivo diretório, né. E assim o sistema mantém um cachê de dentres para acelerar o processo de acesso de arquivos ou diretórios, para que seja feito mais rápido esse acesso. E por último a gente vai ter o file, onde no caso ele vai ser um objeto. Então o que acontece? Quando o programa abre um arquivo, ele, ele no caso, o kernel cria um objeto file na memória, né? E para apresentar essa interação específica. Então o que acontece? Ele rastreia coisas com a posição atual de leitura e escrita, garantindo que múltiplos programas possam acessar mesmo arquivo interferindo um no outro, entende? E agora a gente vai meio que ver um passo a passo em relação a isso. Como é que é feito esse bloco de montado VFS, como é que ele faz isso? No caso, a gente vai juntar essas peças a qual a gente foi explicado. Então, primeiramente, é feita a requisição para o VFS, né? No caso, a gente vai ter uma chamada de sistema open, passando o path dessa chamada de sistema. No caso o path dentro como parâmetro para o open. Aí o que é o path que a gente tem? É o barra temp barra arquivo.txt. No caso a gente quer achar, acessar, né, abrir o arquivo .txt que está dentro da pasta temp. Então o que acontece é o seguinte, tem essa requisição, essa chamada de sistema, e a partir daí a gente vai consultar o dcache. Basicamente é aquele cache citado para as dentres. Basicamente ele vai tentar ver se tem uma cache guardada para esse arquivo temp.arquivo.txt. Aí com isso, achando esse arquivo .txt, ele vai ter a criação do objeto file,
Aí, no caso, ele vai achar, né? Ele vai pegar a dentre respectivo daquele arquivo .txt. Com isso, ele vai achar o inode respectivo daquele arquivo, não é? Já que o dentre ele faz esse mapeamento entre o nome do arquivo e o inode dele. Então, com isso, o kernel vai criar, né, aquele novo objeto file na memória, e esse objeto vai manter o estado de interação deste processo específico, né, com o arquivo. Agora, a outra parte vai ser a parte da chamada específica, onde basicamente o VFS vai olhar para o inode, né, achado do arquivo, identificar qual é o seu sistema de arquivos a partir dos dados que o inode armazena. Como eu falei, ele armazena alguns dados, como data, permissões e por aí vai. Uma das coisas que ele armazena vai ser o tipo de sistema de arquivo a qual aquele arquivo faz parte. Então, por exemplo, o que nós quer é o ext4. Então ele chama a função respectivo daquele drive, no caso do ext4, para a chamada de sistema open. Ou no caso, o que vai ser apresentado vai ser o ext4 open, underline open. Aí com isso vai ter o retorno do processo, onde o drive do sistema de arquivos executa a operação do disco. Aí o que acontece? O VFS então retorna um descritor de arquivo. No caso vai ser um número simples de descritor de arquivos, né? Para a aplicação. E a partir daí a aplicação basicamente vai utilizar esse número para poder ler e escrever dentro aquele respectivo arquivo. Sem que o nosso programa, por exemplo, como eu tinha falado anteriormente, um editor de texto, precise saber de toda essa complexidade, entende? Então, por exemplo, se ele quer fazer uma chamada de sistema open, ele não precisa saber que para poder abrir ele, tem que usar a operação ext4 underline open. Basicamente, o BFS vai fazer todo esse trabalho para a gente, para o sistema para o SO, né? Sem que a gente precise saber do original, o Drive vai fazer isso. E basicamente, para concluir, esses mecanismos que a gente viu em relação a gerenciamento de memória, a como é que o SEO trabalha com esses variados sistemas de arquivos, a gente pode ver como o Debian/Linux é um sistema operacional ao mesmo tempo resiliente quanto incrivelmente versátil, já que com essa maneira, por exemplo, do VFS, a gente conseguiu ver como, por exemplo, para cada sistema de arquivo diferente que for criado, o SO não vai precisar conhecer as chamadas respectivas daquele novo sistema de arquivos, já que a gente apenas precisa ter o driver daquele sistema de arquivos que o NFC, no caso o VFS, vai fazer todo esse papel da abstração, que a gente não vai precisar conhecer, né? Esses comandos do novo sistema de arquivos, né? E o VFS basicamente vai fazer tudo isso. No- Então, por fim, a gente tem algumas referências e muito obrigado.